Boa noite a todos. Sobre o tema Lei de Sociedade, nós retiramos todo o material de referência no livro dos Espíritos. No terceiro livro, deste livro inicial das obras espíritas, da qualificação kardeciana, como é chamado, e nessa parte das leis morais ou leis divinas, ali se apresentam todas as leis de Deus dentro da visão espírita. E a lei de sociedade é uma dessas leis. Desde a antiguidade, os filósofos gregos, entre outros, já mencionavam o gregarismo, que seria esse instinto existente no ser humano que faz com que ele busque a convivência em sociedade. E por essa premissa se afirma que ninguém viveu ou ninguém foi criado para viver no isolamento. E por sinal, o isolamento, a solidão, esse vazio na alma, são apontados como as principais causas da insatisfação, da infelicidade humana. Apesar de estarmos com um mundo tão povoado como nunca antes, apesar de termos milhões de pessoas encarnadas no planeta, na mesma proporção, a criatura humana fala de uma solidão, de um vazio que existe, numa aparente contradição. Antigamente, as cidades eram mais distantes, porque as estradas eram inacessíveis, os meios de transporte também eram muito difíceis. Às vezes, uma cidade e outra se comunicavam através do veículo carro de boi, e não tem muito tempo isso, se tratando do nosso país. E ali se justificava os povos, as cidades, viverem meio que isoladas. As pessoas se comunicavam através de cartas, que demoravam às vezes semanas ou meses para chegar, e assim por diante. Havia casos que as pessoas diziam que alguém mandava uma carta de uma cidade grande para uma cidade do interior, do Nordeste, e quando a carta chegava, anunciando, por exemplo, que alguém iria nascer na família, daqui a pouco, quem estava entregando a carta era a própria pessoa que nasceu. Mas o mundo mudou em relação à distância. Nós estamos muito próximos. Está aí, inclusive, a internet, a rede internacional, facilitando para que as pessoas se comuniquem em qualquer parte do planeta. Mas é aí que está a estranheza. Como é que a gente está tão próximo e, ao mesmo tempo, nunca se viu tanta queixa de insatisfação? Que proximidade é essa? A Organização das Nações Unidas está questionando, porque o índice de satisfação mundial é cada vez maior. As pessoas estão aglomeradas em muitas cidades, aos milhões, quase que pisoteando umas às outras, e ainda assim queixam-se de solidão. É aquela frase: estamos nos sentindo sós na multidão. O que estaria faltando? O Espiritismo ele tem a sua versão sobre isso. Exatamente porque, quando analisa a lei de sociedade, coloca como princípio maior da aproximação o amor. Ainda hoje, nós tivemos aqui no nosso intercâmbio mediúnico da nossa escola, que acontece uma vez por mês, uma mensagem, digamos assim, demonstrando a frieza dos corações. E a sensação morfológica é de que nós estamos nos transformando em pedras. Tamanha a desumanidade com que a gente está se tratando, apesar da proximidade. Aí está o paradoxo. Nunca estivemos tão próximos e nunca estivemos tão longe uns dos outros. E aí, todo mundo queixa-se de solidão. É a solidão a dois,
a 3, a 4, a 5, a milhões. O que vale dizer que o instinto gregário está no ser humano, como lei de Deus, que nos faz buscar uns aos outros, ele não está fazendo a vinculação pela via que daria a satisfação. Volto a repetir, o amor. O amor é o elan que faz com que as pessoas sintam felicidade, sintam prazer em viver. Então as relações interpessoais, próximas fisicamente, mas distantes emocionalmente, essas relações estão nos transformando em verdadeiras pedras fluídicas. Porque os nossos sentimentos, eles têm cor, têm cheiro, têm forma, têm densidade, podem ser mais sutis, podem ser mais petrificados, cristalizados. E à medida que nós vamos emitindo ondas mentais, vibrando os nossos sentimentos e emoções, esse material vai tomando corpo, vai corporificando, vai materializando em nossa mente e espalhando-se por todas as células do nosso corpo, atingindo naturalmente a alma, que é o principal agente psíquico de construção dos sentimentos e também é quem vai absorver todo o resultado da produção dos sentimentos. Então, o que poderíamos concluir? Que existe uma falsa ideia de que estamos muito próximos, mas na realidade nós estamos nos utilizando de mecanismos artificiais para esconder a nossa incapacidade de realmente nos encontrarmos uns com os outros pelas vias do amor. Essa é a constatação. Jesus, quando ele coloca o amor como sendo a base da construção humana e a maneira pela qual nós poderemos nos sentirmos ligados a Deus, é porque o amor vai fazer com que a gente coloque em prática as leis divinas, inclusive a lei de sociedade. Nas últimas semanas aqui nesta casa, as expositoras trouxeram preferencialmente temas ligados a justamente a lei de sociedade, falando da família. E é importante falar desse assunto, porque quem primeiro está se tornando pedra é a família. E a família é a base da sociedade. É a célula maior da sociedade. Se a família está petrificada, toda a sociedade também está petrificada. E a sociedade é o reflexo da família. E o Espiritismo explica várias vezes, repetidas vezes, que quando nós nos juntamos pelas vias dos renascimentos, nos agrupamentos familiares, ali nós estamos encontrando os amores e os rancores. Quando nos encontramos por amor, é um momento agradável em que estamos matando a saudade. Porque quando a gente ama alguém, e esse alguém está longe, nós sentimos a saudade. Aliás, a palavra que só existe em nossa língua português. Esse vazio da saudade, ele é preenchido quando os espíritos se reencontram em família, ou quando se reencontram no mundo espiritual. E é uma grande satisfação quando as pessoas que se amam se reúnem debaixo do mesmo teto. Dá para se perceber claramente a alegria extasiante que todos ficam em permanecerem naquela família, querem estar em casa o tempo todo, promovem eventos para que a família esteja sempre junta, porque é uma satisfação tão grande esse matar a saudade com a proximidade, porque a realização do amor recíproco, ele preenche, ele alimenta a alma afetivamente em todos os sentidos. Mas também ali dentro da família, nós temos os rancores do passado, que é também uma grande oportunidade para efetivarmos, como foi dito aqui por outras expositoras, por duas expositoras, exatamente a reconciliação, que é uma das manifestações mais sagradas, colocadas por Deus e explicadas por Jesus. Quando se fala em sacrifício,
se fala em reconciliação, em perdão. Então, perdoar é um momento em que, digamos assim, fazendo um antropomorfismo. É um momento em que Deus faz uma grande festa no universo inteiro. Como Jesus costumava dizer, amar as pessoas que nos amam, que recompensa disso teremos? As pessoas de má vida, todo mundo, quando se ama, reproduz reciprocamente o amor, mas quando duas pessoas são adversárias, são inimigas declaradas ou não, e elas se unem com a proposta da reconciliação, aí sim, aí é um fator profundamente espiritual. É por isso que o Espiritismo insiste que nós devemos prestar muita atenção naquelas pessoas com quem temos dificuldade de relacionamento. Porque será muito importante que, enquanto estamos no mesmo caminho, ou seja, no mesmo momento reencarnatório, na mesma família especial, que a gente produza a reconciliação ali. Para nós, os espíritas, isso passa a ser uma responsabilidade ainda maior. Porque é como Jesus também disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E assim, todo o Evangelho espírita, ele nos remete a uma responsabilidade maior de nós buscarmos a aplicação plena, como educação da alma, daquilo que Jesus colocou no seu Evangelho. Então, a lei de sociedade, ela permite a expansão do amor. Imaginemos se nós fôssemos viver isoladamente, como de fato estamos vivendo, embora pareça que não. Mas vamos a situações bem realistas do isolamento. Se uma pessoa resolve morar numa floresta, no meio do mato, ou resolve ir para um deserto, ou ir para um dos polos, se transformar num esquimó, ela não vai ter contato com diferentes pessoas e diferentes propostas de vida, de pensamentos também diferenciados, que possa lhe testar a capacidade de convivência, de tolerância, de desenvolver a paciência. Então, no mesmo momento em que se fala da lei de sociedade e a importância do agrupamento familiar para o reencontro dos amores e para a reconciliação dos rancores, ali também se fala que é muito prejudicial o isolamento. Porque qualquer um que se isola, está deixando de cumprir a lei do progresso. Porque isolado, por mais que a gente esteja isolado assim, sem fazer nada, sem fazer mal para ninguém, orando o dia inteiro, meditando, lendo, teorizando sobre as mais belas filosofias, estudando todas as línguas, enclausurados em processo profundo de retiro espiritual, tudo isso não vale absolutamente nada se não houver a convivência. Porque a prática é o conviver, é o estar com o outro. E é justamente nos diversos agrupamentos que a gente participa na sociedade, desde da família, mas também outras famílias, considerando que nós todos fazemos parte de uma única família. Essa que é a grande realidade universal. Todo mundo é irmão, espiritualmente falando, e pronto. Então nós somos uma só família. Mas os agrupamentos aos quais nos vinculamos, eles têm a finalidade de nos pôr à prova a capacidade de amar. Ontem, no nosso trabalho de desenvolvimento mediúnico, estávamos meditando sobre um trecho do Evangelho em que se falava disso, da dificuldade que a gente tem, por exemplo, para ser humilde, para tolerar, para conviver com as pessoas com paciência. E chegamos à conclusão que, se de fato nós não convivermos com pessoas complicadas, tanto quanto nós, lembrando que as pessoas
que nós achamos complicadas podem estar pensando a mesma coisa de nós. E certamente está. Então é recíproca. A dificuldade que um tem, o outro também tem. Mas nós concluímos que a lei de sociedade é perfeita. Se nós não formos colocados em situações difíceis nos relacionamentos interpessoais, nós nunca vamos desenvolver o amor. Nós nunca vamos ser humildes. Nós nunca vamos ser pacientes. Nunca seremos tolerantes. E sem estas virtudes, ninguém vai se sentir preenchido. Concluindo, esse vazio da solidão é que o amor não está se desenvolvendo em nós. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ali se diz que no começo, no processo de evolução do ser, nós temos apenas instintos. Somos meramente animais. Um pouco mais avançados, nós temos sensações. E quando estivermos purificados, nós teremos sentimentos. E um sentimento por excelência, que dá a felicidade, a sensação de saciedade, de satisfação mesmo, plena, é o amor. E nós estamos caminhando para isso. E que o amor está em forma de germe, em estado latente, já que o amor é a herança divina que está em cada um de nós. Porque Deus é amor. Se tivermos que definir Deus, não utilizemos mais nada a não ser esse termo. Deus é amor. Com os seus filhos, Ele colocou o germe, o DNA dele em nós, que é o amor. Porém, com todas estas leis criadas por Ele, para que nós possamos desenvolver esse sentimento até alcançarmos, por nosso próprio esforço, uma compreensão plena da vida, com teorias e mais teorias, e práticas e mais práticas, até alcançarmos o máximo de perfeição possível para nós, seres humanos. Poderíamos então dizer, endossando o que já foi dito, esse vazio, apesar da proximidade, é que estamos amando um pouco. É simples. Muitos de nós recorremos a diversas propostas para fugir dessa insatisfação. E essa tem sido a palavra da moda, fugir. Nós estamos fugindo de tudo. No sábado nós demos ênfase justamente para comentarmos sobre os processos de fuga que todos nós estamos utilizando para fugir de nós mesmos. Da incapacidade de reconhecermos o quanto somos incapazes de amar e por isso não somos preenchidos. Aí arranjamos 1000 formas para não enfrentar a realidade. E aí mobilizamos recursos diversos para fugirmos. Mas não adianta fugir. Onde quer que estejamos, nós levaremos o que somos conosco. É uma premissa universal. Tanto faz estar em São Paulo, estar em Paris, ou estar em Aracatu. As sensações que vamos sentir são as mesmas. Até porque nós já estamos um pouco mais avançados do que os animais. Uma fase que nós já atravessamos no processo da evolução, pela lei do progresso. Nós ainda temos muitos instintos impulsionando nossas atitudes, mas já temos muitas sensações. Hoje nós vivemos de sensações. Os nossos 5 sentidos conhecidos pela ciência oficial, eles são sensoriais. Aí tudo é montado em função da sensação. A sensação do toque, a sensação do cheiro, a sensação da degustação do paladar, a sensação que chega através dos ouvidos e a sensação que chega através da nossa visão. Vivemos num mundo de sensações. Toda a indústria, todo o comércio, toda a sociedade é estruturada para satisfazer a sensação dos sentidos. Inclusive os prazeres físicos que são sensoriais. Desde o sexo a uma simples carícia, a visão de uma pintura, são todos prazeres sensoriais. E esses prazeres não são a essência
não são a meta. Portanto, nunca seremos preenchidos vivendo apenas de sensações. O sentimento predominante deverá ser exatamente o amor. Aí é a fase evoluída. E é dentro da sociedade, convivendo com tudo que a gente convive, tudo mesmo, desde as coisas mais agradáveis às coisas mais desagradáveis, todas as situações existem para fazer a gente sair dessa fase da sensação para entrarmos na fase do sentimento. Como já muitas pessoas conseguiram. Vamos lembrar aqui rapidamente de Albert Schweitzer, alemão, teólogo protestante, grande promessa como musicólogo, organista, mas ainda jovem, quando já estava ingressando nos seus processos de apresentações, o seu trabalho artístico magistral, ele tomou conhecimento que lá no Gabão, na África, havia uma região inóspita em que as pessoas viviam em condições subhumanas e o mal de Hansen predominava ali. Ele resolveu estudar medicina com o objetivo de se mudar para esse lugar, abrindo mão de toda a sua perspectiva de vida. Na Europa, com todas as portas abertas para ele fazer o que ele quisesse com o seu talento. Mas ele fez medicina, foi para o Gabão, nesse local específico de grande sofrimento na África. E ali ele construiu um hospital para atender as pessoas portadoras do mal de Hansen. E permaneceu ali trabalhando por 50 anos. Se tornou um escritor, falando de coisas humanas. E em 1953, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Podemos nos lembrar aqui rapidamente de Maria de Magdala, que conforme está registrado no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, ditado ao médium Chico Xavier, que detalha como foi aquele encontro de Maria de Magdala, a grande prostituta famosa da cidade de Magdala, que ao encontrar-se com Jesus, ouvindo-lhe a proposta do amor, teve o primeiro grande histórico de transformação moral, de iluminação interior da história da cristandade. Foi ela, a primeira pessoa que passou pela porta estreita apontada por Jesus, no sacrifício de amor ao próximo. Desde quando ouviu o Mestre, o seguiu imediatamente, abandonando para trás a sua vida de luxúria e de luxo. Ouvindo cada palavra, bebendo cada frase dita por ele. Quando o Mestre foi crucificado, ela estava ao lado da mãe de Jesus, também Maria, e João, o único apóstolo que não teve a covardia moral e se manteve ali ao lado do Mestre até o último momento. Quando Jesus reaparece ao terceiro dia, apresenta-se justamente a ela, o que causou uma grande indignação nos apóstolos. Por quê? Que Jesus havia preferido uma ex-meretriz e não qualquer um deles que estiveram peregrinando durante 3 anos no processo da pregação da Boa Nova. Quando foi construída a Casa do Caminho, a primeira instituição cristã de atendimento aos necessitados, os apóstolos não aceitaram que Maria de Magdala permanecesse ali. Ela foi expulsa por causa do seu passado. Mesmo Jesus tendo a acolhida feita a Maria de maneira a quebrar todos os tabus e preconceitos existentes no mundo, cabendo a ele dizer: eu não vim ao mundo para os sãos, e sim para os doentes. Sem ter para onde ir, caminhando a ermo, de um lado a outro, tentou um trabalho digno como empregada doméstica, mas ninguém queria lhe dar emprego, por conta do seu passado. E as mulheres tinham medo que a sua beleza, que ainda era exuberante, pudesse fazer com que os seus maridos
fossem seduzidos por ela. Totalmente marginalizada. Começou a andar na praia de um lado para outro lugar onde restou, chorando amargamente de saudade de Jesus. Quando apareceu um grupo de leprosos que estavam tentando encontrar-se com Jesus para que os curasse, foi quando ela os recebeu e deu a notícia que Jesus já não estava mais entre eles. Em meio aos prantos e lamentações daqueles que haviam perdido a esperança da cura, ela se tornou a mãe de todos. Seguiu com eles para o Vale dos Leprosos. Os soldados já estavam expulsando-os do meio social pela doença que carregavam, chamado na época de lepra. Assim, permaneceu 10 anos, pregando todas as tardes o Evangelho para aquele grupo e outros tantos que viviam no Vale dos Leprosos. E serviu de enfermeira, de cozinheira, dedicou-se completamente àquelas almas, até que um dia ela também contraiu um mal de câncer. Veio a desencarnar nas mãos de Maria, mãe de Jesus. Saiu do Vale dos Leprosos à noite, quando estavam chegando às suas últimas horas, porque ela não suportava o calor do sol, em função das feridas purulentas. E foi ali, na casa de Maria, mãe de Jesus, que ele próprio, o Mestre, veio pessoalmente receber a sua alma, dizendo-lhe: Maria, você passou pela porta estreita. Você desenvolveu um sentimento do amor. Por isso eu vim lhe buscar. Quando nós conseguirmos desenvolver o sentimento do amor, Jesus disse que Ele virá buscar pessoalmente. Até porque não terá outro jeito. Porque a vibração do amor é a mesma vibração de Jesus. E as pessoas, todos nós, somos relacionados uns com os outros pelas leis de afinidades. A própria lei de sociedade agrupa pessoas por sintonias, por questões em comum. Por isso que costumamos dizer que ninguém está no lugar errado, ao contrário, todo mundo está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então, se ela desenvolveu o amor imenso, ela não poderia ter outra companhia a não ser de Jesus. E foi isso que ele nos disse: quem quiser vir até mim, ame como eu vos amo. Ame todos os pequeninos irmãos que eu tenho na terra. Fazei a eles o bem que eles possa fazer, que é a mim que o fazeis. Então, nós que admiramos tanto ao Mestre Jesus, nós que estamos desfrutando da lei de sociedade, temos nas nossas relações interpessoais e nas diferenças sociais, desde o mais rico ao mais pobre, transitando em todas estas áreas, em cada lugar nós podemos desenvolver a caridade, para que o amor se transforme num sentimento profundo em nossas almas, dominando os nossos pensamentos, palavras e ações. Assim, que busquemos na sociedade não apenas o glamour. Essa é aquela parte da sociedade que é enganosa, quando nós queremos viver de aparência. Aparência de que somos muito ricos, de que somos bem-sucedidos, que somos mais bonitos, mais inteligentes. Tudo isso é falácia. Isso tudo vai nos trazer cada vez mais grandes vazios existenciais. Quanto mais nos distanciarmos do verdadeiro sentido do gregarismo, e como seria isso? Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para com as faltas alheias. Se nós gastamos o dom grandioso da palavra para nos tornarmos próximos uns dos outros, para dizermos aos outros o quanto elas são importantes, o quanto nós as amamos, o quanto nós queremos estar com elas, na maioria das vezes nós estamos usando a palavra para maldizer, para amaldiçoar, para difamar. Como é que nós poderemos querer sentir felicidade agindo dessa forma? É inteiramente impossível.
Por isso que existe uma frase popular que diz assim: a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Ou seja, se nós não tivermos sentimentos bons para transportá-los através das nossas palavras, é preferível que nos mantenhamos calados. Até que um dia, quando abrirmos a boca, o coração possa estar cheio de amor, porque disse o Mestre, a boca fala daquilo que está cheio do coração. Então vamos na intimidade das nossas reflexões, dentro das diversas situações sociais, desenvolver os bons sentimentos, todos originados do amor. A humildade, que acompanha a simplicidade, a caridade, o desapego, o desprendimento, o devotamento, a abnegação, uma infinidade dessas virtudes, para que quando nós tivermos que falar alguma coisa para alguém, que a nossa palavra seja cheia de amor. É assim que vamos aprendendo dentro da lei de sociedade. E muito obrigado a todos pelo respeito aos outros.